Bom, vamos lá. A gente vai mergulhar agora numa análise incrível da obra Lop, A Lei da Persistência, do Fernando Coutinho. Essa explicação é literalmente uma jornada pela teoria Clio-Lop. E olha, em vez da gente só ficar catalogando tudo que teoricamente existe solto pelo cosmos, vamos virar a chave, sabe? Vamos focar num mistério muito mais intrigante. O que realmente consegue continuar existindo? Essa é uma daquelas mudanças de perspectiva que transformam completamente o nosso jeito de entender a matéria, o tempo e a própria vida. O que nos leva, inevitavelmente, àquela pergunta profunda e milenar: por que existe algo em vez de nada? A ciência que a gente estuda normalmente explica muito bem como as coisas funcionam depois que elas já estão prontas. Mas o verdadeiro enigma, o grande X da questão, é a continuidade. Como é que qualquer coisa, seja lá o que for, consegue permanecer num universo que está mudando de forma implacável o tempo todo? A correnteza irreversível do cosmos. Para entender esse enigma, a gente precisa aceitar de cara uma verdade fundamental. A permanência absoluta daquelas de pedra simplesmente não existe. A realidade é uma correnteza. Desde galáxias imensas colidindo a bilhões de anos-luz daqui, até as partículas vibrando ali no nível microscópico, o universo é um fluxo muito ativo. Estar no universo é basicamente estar em movimento contínuo. Entropia, a correnteza cósmica irreversível que empurra continuamente todos os sistemas para dispersão e reorganização. A gente ouve muito que entropia é só bagunça ou desordem, né? Como se fosse uma desculpa cósmica para não arrumar o quarto. Mas a ideia central dessa obra ilustra de forma brilhante que a entropia é, na verdade, esse rio avassalador inevitável pelo qual absolutamente toda a matéria precisa navegar. É a assinatura de que o tempo empurra tudo para dissipação. Sem ela, nosso universo seria só uma fotografia congelada e sem graça. E aí chegamos no filtro da existência, que é o conceito central desta análise toda. O universo, pessoal, atua como um verdadeiro filtro. A lei da persistência propõe justamente isso. O cosmos é um filtro silencioso e contínuo para a estabilidade. Não tem uma força mágica apontando o dedo e escolhendo o que fica. É uma dinâmica natural e até um pouco brutal. Qualquer estrutura que não consegue se reorganizar para lidar com as perturbações desse rio cósmico simplesmente desaparece num piscar de olhos. Temos um contraste fascinante aqui. De um lado, a possibilidade, que é o que pode existir teoricamente. Do outro, a persistência, que é o que consegue continuar existindo. Pensa numa balança. De um lado, absolutamente tudo que a física e a matemática dizem que pode surgir. Do outro lado, a raríssima, a teimosa fração das coisas que realmente conseguem atravessar o rio do tempo. Nosso universo observável não é um catálogo infinito de possibilidades, de jeito nenhum. Ele é um arquivo super VIP, exclusivíssimo, das poucas estruturas que sobrevivem à dissipação. Estrelas, o equilíbrio físico. Para visualizar essa teimosia absurda da matéria, é só olhar para o céu noturno. As estrelas são, literalmente, a primeira grande vitória da persistência. Aquela matéria toda fria, solta e difusa pelo espaço profundo, encontra um jeito de sobreviver ao vazio absoluto se juntando, se organizando e formando essas fornalhas esféricas gigantescas. Gravidade puxando para dentro versus pressão térmica empurrando para fora. É que uma estrela não é um objeto sólido e quietinho. Muito pelo contrário. Ela só está lá porque trava um baita cabo de guerra ininterrupto. De um lado, a gravidade querendo esmagar tudo para dentro. Do outro, a pressão térmica das explosões nucleares empurrando o material para fora. Então, para uma estrela, existir significa lutar a cada milissegundo para não perder esse equilíbrio dinâmico. Vida, a sobrevivência dinâmica. Essa jornada incrível da matéria nos leva a um nível de persistência ainda mais fora da curva, a biologia. Se as estrelas mostram para a gente a sobrevivência na base da física bruta, a vida revela essa sobrevivência dinâmica. Pode até parecer um milagre isolado no meio do nada, mas, na real, a vida apenas encontrou uma rota genial para surfar dentro dessa correnteza cósmica sem se afogar. A obra resume isso com perfeição. A vida não escapa do fluxo cósmico. Ela emerge como uma forma sofisticada de navegar dentro dele. É só imaginar um redemoinho num rio. A água está passando ali o tempo todo, sendo trocada sem parar, mas o formato do redemoinho continua lá, firme e forte. Os organismos biológicos são esses redemoinhos. O material físico que compõe a gente é trocado o tempo todo, mas a forma em si luta bravamente para se manter visível e estruturada. Mas vamos ser sinceros, essa estabilidade é cara. Para pagar esse imposto diário de existir e conseguir enganar a decadência do universo, os organismos rodam um ciclo pesadíssimo.
Passo 1, consumir energia. Passo 2, manter coerência interna com essa energia. E o passo 3, exportar a entropia para o ambiente, ou seja, jogar a desordem e o lixo para fora. É quase um emprego em tempo integral só para garantir mais um diazinho de persistência. A persistência da informação é aqui que a gente chega num nível final, o verdadeiro mestre da sobrevivência cósmica. Nenhuma estrutura sobrevive de verdade ao rio do tempo sem deixar uma marquinha que seja. Chega uma hora em que a matéria física pura, os átomos em si, importam muito menos. O que realmente ganha o jogo da eternidade é a informação que aquela estrutura está carregando. Olha que legal essa linha do tempo da nossa jornada cósmica. A gente começa lá atrás, há 13,8 bilhões de anos, com a matéria física bruta. Logo na sequência, há 13,6 bilhões, o cosmos começa a dominar a ciência dentro das estrelas. Bilhões de anos rolam até que, há uns 3,8 bilhões de anos, surge a memória biológica, o nosso DNA, até que chegamos no presente, no ápice informacional. A consciência é literalmente a transição da força bruta física para o domínio sutil e poderoso da memória. A consciência é a memória percebendo sua própria continuidade. E olha, essa definição do cérebro consciente é de explodir a cabeça. Afinal de contas, a nossa identidade não é feita de um punhado de células fixas. Como a gente viu, a gente troca de células o tempo todo. A verdadeira identidade é um padrão persistente de informação que viaja através de toda essa mudança física. O eu, no fundo, é uma memória que aprendeu a olhar no espelho e se observar. Linguagem, arte, ciência e memória coletiva. Como a gente sabe, bem lá no fundo, que os nossos corpos físicos são frágeis e têm prazo de validade, a humanidade construiu um baita arsenal de sobrevivência informacional. Essas são as nossas ferramentas para codificar a nossa existência. É o nosso jeito engenhoso de garantir que as ideias, que a emoção, que todo o legado informacional da nossa espécie dure absurdamente mais tempo do que qualquer um de nós conseguiria durar fisicamente. A memória do universo. E se a gente pegar esse conceito maluco da informação e expandir de volta para o tamanho do cosmos, a gente dá de cara com isso. Acontece que guardar informação não é um truque exclusivo da biologia terrestre ou do nosso cérebro. A informação é uma parada fundamental da própria estrutura do cosmos. O espaço todinho ao nosso redor retém as memórias dos eventos que provaram ser persistentes. A luz das estrelas é a informação persistente do passado. A luz é uma memória física. Essa é talvez a parte mais poética de toda essa explicação. Entender a luz assim muda tudo. Significa que quando a gente simplesmente para de noite para olhar para um céu estrelado, a gente está fazendo arqueologia da informação. A gente não está vendo objetos no agora. A gente está observando pacotes de informação muito antigos, mas que foram teimosos o suficiente para sobreviver àquela viagem gigantesca cruzando o vazio do espaço. Radiação de fundo, os elementos químicos e os fótons. Na prática, o universo que a gente consegue observar é um gigantesco HD distribuído. A radiação cósmica de fundo é a memória térmica lá do comecinho de tudo. Os elementos químicos que formam o chão que a gente pisa são memórias estruturais que foram forjadas por estrelas que já morreram há muito tempo. E os fótons são essa memória luminosa circulando sem parar. A realidade que habitamos é construída tijolo por tijolo, de rastros que simplesmente se recusaram a ser apagados. O que nos deixa com essa provocação final? O que nós deixaremos para persistir? O universo, como a gente viu até aqui, não é o palco de tudo que pode existir, mas é a história rigorosa daquilo que conseguiu continuar existindo. Entender essa lei da persistência mostra qual é o nosso papel único no meio dessa correnteza toda. A maior maravilha de ter uma consciência é justamente ter o poder de escolher quais ideias, quais memórias e qual legado merecem tentar sobreviver ao teste definitivo do tempo. Fica aí essa reflexão para a gente digerir depois dessa jornada.